E para o próximo painel, liderando acesso em saúde, eu convido ao palco a Lígia Mello, que é CSO e partner da IBU, uma super pesquisadora, genial, traz sempre insights incríveis. O Maureen Ginaldo, que é CEO e co-founder da Doutora ao Vivo. O Luiz Chicane, que é CEO e founder do grupo LAC 44, que tem diversas empresas, entre elas Bencorp, Saúde da Gente, Quera Saúde. O Sandro Silva, que é CEO do Saúde da Gente. Alex Mesquita, que é CEO do Amar.elo Saúde Mental. O Danilo Gaspar, que é General Partner de Latam Impact Ventures for Health, a LIV, né, um venture capital de impacto em saúde. E o Cristiano Brega, que é CEO e founder da Confiance Medical. Uma salva de palmas. Podem subir ao palco. Onde vamos? Tudo bom? Fernando? Você fica aqui, né? Eu fico aqui na ponta. Isso. Aqui nessa apresentação, a Lígia tem uma apresentação breve, que a gente vai começar. E na sequência... A sequência dos speakers dessa imagem vai aparecer a imagem da respectiva imagem da empresa de vocês. Começando com a... Quanto tempo, Fernando? 70 minutos. Está funcionando? Até 1h10. Até 1h... Oi. 1h40. Alô, melhorou muito. Primeiro, obrigada aí para o Fernando, obrigado por esse evento incrível, obrigada aos participantes aí que estão com a gente. Acho que todo mundo aqui já é muito dentro da categoria de saúde. O que eu trouxe, na verdade, eu até conversei com o Fernando, a gente é uma empresa de pesquisa de mercado, né? Então, nosso objetivo é sempre olhar tudo do consumidor para a marca. Então, do consumidor para a categoria de saúde, não o contrário. Porque muitas vezes a gente faz a pesquisa querendo saber o que a gente quer saber específico, né? Então, a nossa ideia aqui foi trazer um pouquinho como que o brasileiro está vendo a saúde. É super rapidinho. Na verdade, tem mais a ver com curiosidades mesmo da rotina do brasileiro. Até depois para ouvir todo mundo aqui especialista. Como que a gente está olhando para esse brasileiro que está pensando assim, para a gente seguir aí para os próximos anos, décadas, enfim. Vamos lá? Me dá 5 minutos. Tá. Então, enquanto vamos... Se apresentar. Isso, aí cada um se apresenta aí para contar o que faz. A Lígia... Alguém mais tem apresentação com slide e tal, não? Então, Passa isso. Vai aparecer o slide. vai... Quer seguir o jogo aí? Cadê a... Está passando. Hã? Não, mas está passando? Segura aí quando Deixa você eu tentar. quiser. Quando aparecer, a gente começa aí. Foi. Pronto, então segue aí, Lígia. Tá, desculpa, Ticani. Então, rapidinho, o que é a IBU, né? A gente tem aí alguns números, enfim, do que a gente funciona. Esse QR Code que está ali, eu não sei se o pessoal consegue copiar, é uma página onde a gente tem todas as nossas pesquisas proprietárias. Elas são gratuitas, elas são fonte da Exame, da Veja, de todas as grandes revistas de valor econômico, enfim. Eu acho que serve, às vezes, para a gente fazer uma consulta, tentar procurar alguma informação específica. Hoje a gente lançou uma gigante que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com streaming e tem a ver com o que o brasileiro vai fazer no Natal, né? Então, acho que tem um pouquinho disso. Juro que não fui eu, gente. É o Fernando atrapalhando as pessoas. Tá na tela, né? Então, a IBU é uma coisa que a gente tem que é super bacana, é um braço que se chama as PICs. É um braço de projeto de comunicação. A gente não é uma agência, a gente não fica lá criando um monte de figurinha, mas a gente tenta usar os dados de vocês ou os nossos para criar comunicações inteligentes, né? Seja manual, que às vezes precisa, né, aquelas coisas chatas, às vezes é processo, passo a passo, que na saúde a gente sabe que funciona super, né? As pessoas precisam entender como funcionam as coisas. A gente tem visto cada vez mais que o brasileiro está preocupado em não saber as coisas. E daí a gente chega naquele lugar, gente, que todo mundo tem que ter uma opinião, né? Mas como a informação está disponível na internet, as pessoas se sentem obrigadas a opinar. Isso não é uma verdade, né? Eu posso dizer, gente, não sei, não conheço. Então, cabe muito ao setor, à categoria, ajudar essas pessoas a terem informações que não sejam fakes, que sejam factíveis, que tenham resultados efetivos. Porque a pessoa fala, nossa, né, comi aquele cogumelo X e emagreci 10 quilos. E daí, quando está lá na leitura do cogumelo, fique sem tomar café da manhã durante 20 dias. Né? Não tem nada uma coisa com a outra. Então, assim, a ideia que a gente traz aqui é sempre tentar levar para o consumidor uma coisa que ele use, que seja útil. Gente, passando rapidinho, curiosidade sobre o brasileiro.
83% dos brasileiros afirma que dormir bem muda o dia delas. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho que a indústria do sono é uma indústria muito importante para o brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma brincadeira, eu vou passar no slide rapidinho. A gente perguntou assim, você recomendaria a sua noite de sono para um amigo? Tipo NPS, sabe? Gente, deu menos 46. Tipo, está quase no mesmo nível das operadoras de celular, o sono do brasileiro. Então, gente, é um grande mercado. Porque quando a pessoa dorme mal, tudo fica ruim. Né? Ela fica irritada, ela trabalha mal, ela não rende. Então, a ideia aqui foi realmente trazer um pouquinho disso. 61% dos brasileiros têm comido mais doce. De novo, como você lê a informação, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou os selos novos que estão nas embalagens. Pretinho, né? Alto teor de açúcar, alto teor de sal. Só que ninguém explicou para o brasileiro o que isso quer dizer. A gente fez uma pesquisa interna proprietária da Ibu, as pessoas falam, é legal, porque eu sei que tem bastante açúcar. Eu queria comprar uma coisa salgada, então dá alto teor de sódio. As pessoas não sabem, porque a gente aqui é Suíça, né? A gente aqui, em termos de informação, em termos de conhecimento. Então, tudo isso é importante, a gente sabe que essas pessoas vão estar aí. Né? 41% dos brasileiros possuem algum tipo de doença crônica e afirma ter que ter uma rotina de saúde mais recorrente. Já tem números que dizem que esse número é 50%, que é metade dos brasileiros. Né? Então, mas o número também é bem alto. 35% acredita que para cuidar da saúde é preciso ter dinheiro. Eles não estão errados, né? Mas eu acho que tem coisas que talvez, de maneira educativa, informativa, a gente consiga reduzir um pouco dessa necessidade financeira. Né? 55% das pessoas gostariam de cuidar um pouquinho mais da sua saúde. Né? E a gente perguntou se o brasileiro sente dor. 7 em cada 10 brasileiros têm algum tipo de dor ou desconforto nos últimos 3 meses. 35% por má postura e 32%, gente, das pessoas sente muita dor de cabeça. Então, de cada 10, 3 tem muita dor de cabeça. Daí fica assim, nossa, é o calor, é a fome, mas o cara passou 15 horas na frente da tela do computador, né? E daí ele não entendeu que aquilo pode estar dando dor de cabeça nele, ele não usa óculos, enfim. De novo, eu volto para uma coisa que acho que todo mundo aqui vai falar um pouquinho, que é esse amadurecimento, que é essa informação, que é essa educação que as pessoas têm que ter. Quando a gente fala da saúde do brasileiro, 41% das pessoas abrem mão da sua para cuidar da do outro. Eu sempre brinco que é tipo aquele negócio do avião, né? Se você não botar a máscara em você, não vai resolver, né, gente? Tipo, beleza, você tem que cuidar do outro, mas você tem que cuidar de você também. Senão, vai dar ruim em algum momento. Né? 91% dos brasileiros se automedicou nos últimos 12 meses, de alguma forma. 75% deles acreditam que medicamentos genéricos são tão eficazes quanto os de marcas. Por que a gente tem essa pergunta aqui, gente? Porque há 3 anos atrás esse número era 49%. 49% só dos brasileiros acreditavam que o genérico tinha a mesma eficácia. Agora já está em 75%. Então, gente, a nossa curva de aprendizado é lenta, mas ela chega. Espero que no próximo painel aqui com o Fernando a gente já esteja quase com 100%. 59% das pessoas para ler quando encontra algum assunto sobre prevenção de doença, envelhecimento e vida saudável. De novo, gente, vida saudável não desmerecendo, mas não é comer frango e batata doce, né? E daí a gente vê que depois o cara morre de infarto porque ele nunca fez um eco. Então, a gente tem acompanhado esse cenário de saúde no Brasil desde 2016. Então, vai fazer ano que vem aí 9 anos, que o nosso principal objetivo realmente é ver o quanto está mudando o ponteiro. Né? Aqui a gente tinha o último que eu já brinquei. A hora que você pergunta, o NPS do sono do brasileiro ele é menos 46. Tipo, é muito cruel. Assim, as pessoas dormem muito mal. Então, acho que muito dos números que a gente vê também podem estar refletidos nesse caminho. O que pensa o brasileiro, gente? Que se ele se exercitar mais, ele vai ficar melhor. Né? Metade dele se considera cansado já. Todo mundo aqui está cansado, né? Tipo, sempre. Depois da pandemia, ninguém se recuperou 100%. Então, está sempre todo mundo com essa sensação de cansaço. 51% das pessoas posterga os exames. Pegou lá o exame do médico e fala, vou fazer depois. E daí o cara melhora, porque o médico provavelmente deu um medicamento, deu uma orientação, e daí ele nunca mais vai fazer o exame. E daí, de novo, ele fica sem esse controle, sem esse acompanhamento. 44% dos brasileiros, gente, está tomando algum remédio para depressão, ansiedade ou pânico. É tão ruim quanto o sono. Estamos muito no buraco. Né? A gente precisa pensar num caminho aí de uma coisa que vai funcionar. 78% das pessoas acreditam que novas opções de coleta e vacina podem melhorar a saúde, porque existe essa dúvida, né? Mas o cara vai fazer exame na farmácia, os laboratórios estão perdidos. Gente, não estão, não. O cara vai fazer o primeiro exame na farmácia. Se der alguma coisa, 100%. Gente, 100% deles fala para a gente que ele vai para um laboratório. Ele não vai continuar naquele lugar. Então, na verdade, muitas vezes a farmácia pode ser uma oportunidade desse cara começar a se cuidar melhor.
Mas esses números que estão ali em cinza claro, quer dizer, a turma que estava tomando medicamento era 44, em março caiu para 32? Não, em março era 32, agora é 44. De março para dezembro subiu. Isso, 12%. E de exausto fisicamente também dobrou. De 26 para 50. Isso. Os númerozinhos cinzas, a gente tinha rodado essa pesquisa em março para um outro evento que eu participei lá em Florianópolis, e daí agora eu rodei de novo para trazer bem atualizado para vocês. Nos surpreendeu muito, assim, cara. Os números são assustadores. A gente vai passar um pouquinho no outro slide. Cara, as pessoas realmente estão chegando num pico de desgaste de vida, de rotina, que eu fico com medo do que vai ser ano que vem, né? Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem o número maior, é o número atual, o número menor é o número que a gente rodou em março. Né? As pessoas acreditam que elas vão gastar mais nos próximos anos cuidando de saúde, até porque a gente sabe que inverte a pirâmide aí, né? Nos próximos 3 anos. A gente vai ter mais gente com mais de 60 anos do que com gente com 14 para baixo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ser o 5º país mais idoso do mundo daqui a 3 anos. Gente, a gente vai bater a Europa. A Europa é idosa pelo nome da Europa, né? E tem 1 milhão, né? Tipo, a gente vai bater eles. Então, assim, realmente a gente precisa cuidar e olhar, que senão o impacto mais para frente pode ser bem preocupante. Eles acreditam que o histórico de exames é essencial para prevenir ou antecipar doenças, né? Possíveis doenças, enfim. Exames e protocolo de monitoramento mais acessíveis estimulam o cuidado recorrente. E eles estão dispostos a terem serviços de saúde digitais complementares que proporcionem esses benefícios como desconto. Também é um número que cresceu muito, foi o número que mais cresceu desse slide, né? Ele era 36 em março, agora ele está em 53. Por quê? Porque o cara ele acredita que se ele pagar pouco, sabe a assinatura? Assinou lá para receber o livro, assinou para receber o brinquedo do pet. Ele acredita que se ele assinar alguma coisa que estimule ele a olhar para a saúde dele e que não seja caro, que não seja um impeditivo do ticket dele, ele vai cuidar melhor da saúde dele. Então, na verdade, ele terceiriza o cuidado dele para a gente. Né? Ele fala assim, gente, alguém aí tem alguma coisa que pode me ajudar a beber água, ajudar a dormir melhor? Mas é um caminho positivo de quem sabe fazer as pessoas melhorarem. Aqui, gente, é o penúltimo slide, tem 1 minuto do Fernando, antes que ele brigue comigo. A gente tem um modelo de análise onde a gente divide o brasileiro na saúde em 4 perfis. Isso existe há 12 anos, então eu tenho esse estudo de 12 anos, né? E a gente vem trazendo esse estudo para entender quem é o brasileiro, que tipo de brasileiro existe quando a gente fala de saúde. Então, aqui, a gente tem o primeiro perfil. O primeiro perfil é o senhor paciente. Gente, ele bateu o pé naquela quina ali, 3 horas da manhã, ele vai para o hospital e fala, doutor, quero ver meu pé. Né? O pronto-socorro lotado, um monte de coisa para fazer, e ele acha que o mundo vai acabar porque o pé dele ficou roxo. Então, ele é o cara que usa demais o sistema. Ele é o cara que onera o sistema, e, na maioria das vezes, quando a gente conversa com eles, é por falta de informação. Ele é o cara que ele é o desesperado, ele acredita que esse cuidado, ele acha que isso é cuidado preventivo. Não é preventivo, gente. Vai ser preventivo se você não bater o pé. Presta atenção, né? Não bota o pé na quina. Então, assim, ele é o primeiro a estar lá, a fazer fila, a ficar na triagem, a reclamar do horário. Então, 34% dos brasileiros está nesse lugar hoje. E muito disso vem da percepção, assim, se eu estou pagando o plano de saúde, eu posso usar. Né? Se eu estou pagando esse serviço, enfim, eu posso usar. Então, a gente tem esse olhar que é bem importante. Segundo grupo, 24%. O senhor Oráculo. Gente, até ano passado ele se chamava senhor Google. Mas daí nasceu o ChatGPT, né? Então, daí agora, as pessoas, além de procurar no Google, que pelo menos tem alguma informação lá do Einstein, do Sírio, sei lá, de algum hospital, ele escreve ele mesmo no ChatGPT para o ChatGPT alucinar e entregar um negócio para ele surreal, do tipo, ele está morrendo. Né? Por quê? Porque o ChatGPT não tem histórico, né? Como a gente vê no caso do Google, no exemplo. Os médicos têm afirmado para a gente que tem diminuído o questionamento, sabe? Do tipo, doutor, cheguei aqui, eu sei que eu tenho um tumor. Doutor, eu cheguei aqui e vi no Google e eu queria saber se era verdade. Então, as pessoas também estão entendendo que esse processo não funciona, né? O Google não sabe tudo. Mas esse perfil oráculo aí, se a gente parar para pensar, sei lá, né, meu, 1/4 dos brasileiros está nesse lugar. Quando a gente vai para o senhor fitness, que é o que eu brinquei agora há pouco, é o cara que, na aparência, ele é saudável. Então, ele é o cara que, malha, faz algum exercício, come lá seu frango, sua batata doce, sei lá, não toma refrigerante, enfim. Mas ele não cuida da saúde. Porque ele acredita, estou bem, não preciso fazer exame. Daí ele vai lá, corre a São Silvestre e morre de infarto no meio da São Silvestre, que nem o cara que aconteceu ano passado, né? 39 anos, o cara já corria há 4 anos, normalmente foi a primeira vez que ele foi fazer uma maratona. O cara morreu, depois a gente acompanhou o caso, enfim, ele tem um histórico de família de arritmia em grandes esforços. Ele nunca tinha feito um eletro. Por quê? Porque ele achou que ele estava bem.
né? Então, a gente tem aí 22% dos brasileiros nesse lugar. E, por último, gente, o que seria o senhor cliente? 20%, então também 2 em cada 10, que é o cara que, tá tudo bem. Ele cuida da saúde dele, ele faz exame regular, ele possui um médico de confiança, ele tem um histórico atualizado, e ele é um cara que ele influencia as pessoas ao redor dele. Do tipo, nossa, estou te achando super cansado, não é melhor você procurar um médico? Você está dormindo mal. Nossa, você engordou, você emagreceu, não tem a ver com estética, né? Tem muitas vezes a ver com saúde. E por que a gente mudou o nome dele para senhor cliente? Porque a gente tem percebido essa mudança no Brasil. Né? Ela é lenta, ela está acontecendo devagar, mas a gente tem visto que as ações de saúde, seja exame, seja consulta, seja o que for, ela sai de... As pessoas não são só pacientes mais. Antigamente, 95% das pessoas iam fazer alguma coisa de saúde quando elas estavam vulneráveis. Estou doente, estou passando mal, não estou me sentindo bem, sei lá, fiquei grávida, sofri um acidente, quebrei o pé. Esse número já tem 20% dos brasileiros que já virou cliente. Ele vai lá antes de ficar doente. Então, gente, ele não espera 2 horas na sala do exame do médico porque o médico está atrasado. Ele arma um barraco no médico. Vou pôr no Instagram, paguei essa consulta, você está atrasado. Mesma coisa no laboratório. Por quê? Porque ele não está num momento de vulnerabilidade. Né? Então, a gente entender que os pacientes estão deixando de ser só pacientes e estão virando clientes. E daí ele é cliente, gente, que nem ele compra bolsa na Louis Vuitton, que nem ele compra blusa na Renner, que nem ele compra McDonald's. Ele é um cliente. Né? Então, acaba tendo um esforço a mais da gente, na área de saúde, para tentar melhorar a operação, que eu tenho certeza que ninguém faz de propósito, deixar as pessoas esperando. Né? Mas eles estão deixando de ser reativos para serem proativos. Então, a gente passa aí essa coisa que eu acabei de falar. O paciente está vulnerável, o cliente não. Ele sabe que ele precisa, mas também esse médico não é o único médico do mundo. Né? Eu mudo. Ele precisa de um laboratório? Eu mudo. Né? O paciente segue sempre a primeira orientação, na maioria das vezes no Brasil. A gente só tem 8% dos brasileiros que procuram uma segunda opinião quando ele tem alguma patologia. Né? Já quando o cara é cliente, ele escuta mais pessoas porque ele tem tempo, né? Tá tudo bem com ele. Ele vai buscar reviews, sites de reclamação. Não sei se vocês sabem, o Brasil é o segundo país do mundo em acesso a reviews. A gente só perde para os Estados Unidos. Né? Aparentemente, ninguém sabe ler, nem aqui nem lá. Mas... Cara, as pessoas vão olhar mesmo a informação de outras pessoas, né, para tentar entender um pouquinho mais. Paciente, aceita a demora, o cliente não aceita, ele levanta e fala, gente, ou você tem que explicar para ele, chega assim, oi André, tudo bem? Seu exame está atrasado 1 hora, você quer esperar ou você quer mudar de data? Provavelmente, a gente já fez essa pergunta, o cara fala, eu vou esperar. Mas alguém deu uma satisfação para ele, ele não ficou lá sentado que nem um bobo esperando 2 horas do exame que ele tinha marcado. De novo, é o retorno, como as pessoas querem ser atendidas. Né? E o paciente releva mais com esses condutos pouco amistosos, sabe? Essa coisa, pá, fala de qualquer jeito, ou, não, atende o cara em 5 minutos e vai embora. Né? O cliente ele quer o atendimento de excelência que a gente quer quando a gente vai em qualquer lugar. Gente, era só para iniciar um pouquinho, para dar um contexto que eu tinha falado com o Fernando. Desculpa, boa, Lígia, Ticani, boa, manda ver. Tá bom. Bom, primeiro, agradecer a presença de todos aí, o convite do meu querido amigo Fernando. E eu queria começar, depois do que a Lígia trouxe aí, tem informações bem interessantes, mas uma que me chamou a atenção é que 35% das pessoas acham que para ter acesso à saúde precisa de dinheiro, que está lá num dos slides. Né? 1/3, 1 em cada 3 tem essa visão. Como o nosso tema aqui é acesso à saúde, eu queria que cada um se apresentasse, falasse rapidamente da sua empresa, o que está oferecendo de acesso à saúde de uma maneira diferente. Quer dizer, eu acho que... Só vai pela sequência do slide para a pessoa poder falar junto. Como é que é? Não, acompanhar a sequência dos slides. Ok. Então, doutor ao vivo. Quem que é doutor ao vivo? Passa aqui o microfone e você conta aqui o que vocês estão fazendo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. Obrigado aí, Sembranelli, pela oportunidade e tudo. Meu nome é Mauro Enginaldo, sou CEO e co-founder da Doutor ao Vivo. Sou da área de tecnologia, né, com bastante foco em inovação. Então, trabalho há mais de 20 anos com tecnologia e há mais de 15 com inovação em diversos mercados. A Doutor ao Vivo nasceu em janeiro de 2019, no início das discussões sobre ampliação da telemedicina, da telesaúde no Brasil. É uma resolução que foi revogada 1 mês depois do nosso nascimento, então, ali nasceu os primeiros desafios de um empreendedor, que é um mercado com os desafios regulatórios, né, entender como que a gente poderia trabalhar de forma geral, mas seguimos, persistimos, né, e entendemos que a telesaúde já era um mercado
bastante promissor no exterior, em vários países há mais de 15 anos, trabalhando com telemedicina em plenitude. O Brasil era questão de tempo para seguir com esse trabalho, e nós criamos a Doutor ao Vivo com o objetivo de fornecer uma plataforma com uma jornada completa de telesaúde, focando nos gestores, nos profissionais de saúde, médicos e também nos pacientes, entendendo para essas personas o que cada um espera dentro de uma jornada de telesaúde. Então, trabalhamos com essa ferramenta e também passamos a oferecer operação de saúde com equipe médica, atendimento 24 horas com profissionais e consultas também com especialistas. Ao longo dessa trajetória, desses mais de 5 anos aí que a gente está no mercado, a gente chegou na marca de 2 bilhões de teleconsultas realizadas na plataforma. A gente olha esse número com bastante carinho, porque a telemedicina quebrou barreiras. A gente fala de mais de 4.000 cidades no Brasil, onde pacientes foram atendidos através da Doutor ao Vivo, e mais de 100 países, né? Para ser mais exato, 103 países, pessoas receberam cuidado, atendimento através da plataforma. Então, a gente olha a telemedicina hoje como acesso, né? Permitir, expandir esse acesso aí para mais pessoas e tudo, e é o que a gente vem trabalhando aí com bastante força. Legal. Vocês estão sediados onde? Vocês estão sediados aonde? Nós estamos aqui em São Paulo. Isso. Bom, aqui, eu também falo aqui, Fernando? Então tá bom. Bom, eu sou dentista de formação, tive 16 anos uma operadora de planos odontológicos, e agora estou há 16 anos começamos com a Bencorp, que dá acesso à saúde através de gestão de benefícios, aí a turma que tem plano de saúde, e hoje oferecemos aí saúde ocupacional integrado, que é uma proposta de valor muito melhor. Estamos hoje você falou 4.000, a gente está em 3.970 municípios com rede credenciada em saúde ocupacional para fazer os exames admissionais, periódicos, demissionais. Esse é o braço para grandes empresas que dão plano de saúde para os seus colaboradores familiares. O propósito aqui do nosso grupo é dar acesso à saúde a mais de 1 milhão de brasileiros. A gente está chegando nesse número, estamos com 800 e tantas mil vidas. Atendemos aí Magalu, Raia Drogasil, IBM, Cielo, Elopar, empresas bem grandes. E esse braço é a turma que tem acesso tradicional, que é 25% da população brasileira. E do outro lado, que é a Saúde da Gente Quera, Saúde da Gente começou como um cartão de acesso à saúde, chamava-se Clube Saúde, que era uma sociedade que eu tinha no Rio, com uma rede de varejo. Geramos acesso a 320 mil pessoas que eram clientes aí dessa rede, que era a Líder Magazine. Hoje virou Saúde da Gente, com novos sócios. A gente dá telemedicina, temos uma rede aí com 8.500 clínicas em mais ou menos 1.200, 1.300 cidades. Todas as cidades que tem Magalu, por exemplo, a gente tem rede lá para dar atendimento. E a Quera é um white label para chegar lá na clínica do Dr. Cristiano, lá no Rio, em vez de levar a marca Saúde da Gente, no Rio é mais fácil, mas em Rondônia, no Acre, em Goiás, a gente usa um profissional local, entra com a telemedicina, entra com o gateway de pagamento, entra com a rede, e ele vende com a marca própria dele. E a última que eu não comentei aqui, a Ônima, é uma empresa de saúde ocupacional digital. A gente comprou e incorporamos ela ao grupo há 2 anos e meio, e trouxemos aí muita tecnologia para uma operação que era forte, grande. A gente tem 450 pessoas hoje na operação, mas que precisava de mais tecnologia. Então, a gente plugou aí a inovação da Ônima. Basicamente, é isso que me ocupa aí há 16 anos. Não sabia que eu ia falar também, Fernando, mas tudo bem. Leve Saúde. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, depende, né? Obrigado aí pelo convite, Fernando. A Leve agradece o convite. O Ulisses, que é o nosso CEO e founder, ele foi acometido por um problema médico ontem, então está impossibilitado de participar aqui hoje. Então, meu nome é Sandro, eu sou o CEO da companhia, e é sempre muito bom falar da Leve. Então, é um prazer falar sobre a Leve, e ainda mais com esse painel, né, quando a gente fala de acesso, acesso é uma palavra que já consta no nosso propósito desde a concepção da empresa. Então, a gente fica muito feliz com essa conexão. Nosso propósito, a gente já nasceu no intuito de transformar a vida das pessoas e gerando esse acesso. Então, eu queria falar um pouquinho da Leve para vocês, falando dos nossos pilares. Antes disso, só para falar, a gente nasceu no Rio de Janeiro, tá? Nós temos, até agora, pelo menos, nós fomos a empresa mais nova que passou por aqui. Nós temos 4 anos, tá, somente.
mas a gente nasceu no Rio de Janeiro em plena pandemia, vendemos o primeiro plano dia 1º de setembro de 2020, e agora a gente vai estar expandindo para o Brasil a partir do ano de 25. A gente nasceu com 4 pilares que não mudaram, a gente acredita muito no atendimento primário à saúde, a gente tem um time muito robusto, composto por médicos, enfermeiros e também uma rede própria muito robusta de policlínica. A gente nasceu já com um pilar muito forte de tecnologia. A gente utiliza, a gente falou muito de IA hoje, né? IA vem revolucionando todos os negócios e vai revolucionar muito mais. A gente fala muito disso na companhia. Os próximos 2 anos a gente vai ver uma mudança que as pessoas não têm noção do que vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente já usa bastante tecnologia no nosso negócio. Para vocês terem uma ideia, o nosso app ele é o melhor avaliado tanto na loja Google quanto na loja da Apple, entre todas as médias e grandes operadoras de saúde. E a gente tem também todo o circuito de interoperabilidade em nosso sistema. Então, hoje, a gente tem um prontuário eletrônico onde a gente, independentemente de onde o cliente é atendido, o médico ou quem quer que seja, ele tem todas as informações do nosso cliente. Então, a gente tem uma rede muito robusta. A gente é muito focado, quando a gente fala de cuidado, nós temos muitos programas de cuidado à saúde, mas a gente foca muito realmente na saúde, na prevenção. Então, a gente tem que cuidar da doença quando necessário, mas a gente foca todas as nossas ações muito fortemente na saúde. E, por fim, experiência do cliente, né? A gente, pegando o teu gancho ali, você falou de paciente, a gente não fala paciente, né? A gente fala cliente, porque a gente não cuida só da doença, né? Enquanto ele está com o paciente, a gente fala cliente o tempo todo, e somente, não é cliente somente o beneficiário, a gente fala do cliente, os médicos, a gente fala do nosso time, enfim, todos para nós são os nossos clientes. E só para fechar com números para vocês, a gente, como eu falei, tem 4 anos, a gente está hoje com quase 80 mil vidas, isso só em saúde, tem mais 33 em plano de saúde, em plano odontológico. A gente está com uma receita anualizada hoje de 550 milhões, nós somos uma startup, mas já com uma receita bastante robusta, e dentre 660 operadoras que existem no Brasil, nós somos a 2ª melhor em sinistralidade há 4 anos, desde que a gente nasceu. Então, a gente realmente está muito focado em crescer, mas crescer, agora aproveitando de novo os painéis anteriores, com sustentabilidade. Tá bom? Obrigado, é um prazer. Viu? E quem é a primeira, Sandro? Já que você falou que vocês são a 2ª, quem que é a primeira em sinistralidade? Altera um pouco, mas a gente já foi primeira, a 2ª, a Mediceno faz um belo trabalho. Legal. Aliás, é uma referência para nós, inclusive. Legal. E, coincidência ou não, pessoal, ambas atuam voltada para o mercado sênior. A Mediceno, pelo próprio nome, já diz, e a gente também nasceu com o propósito de levar saúde para clientes com 45+. Tá? Então, ambas são voltadas para o público sênior, quebrando um grande paradigma do mercado aí. Amarelo Saúde. Já veio de amarelo para não deixar dúvida, né? Já ando na paleta, já. Facilita. Já ando na paleta para ficar fácil. Bem, pessoal, sou Alex, sou de Fortaleza. Sou mais jovem, na realidade. A Amarelo surgiu aí na pandemia, mas na realidade se concretizou aí em 21 como negócio, realmente. Eu atuo na área de saúde mental aí desde 2007. Cheguei a presidir um hospital psiquiátrico com 300 leitos em Fortaleza, com operação de todo tipo que você puder imaginar. Lhe falo uma coisa, sono é fundamental para esse assunto. Não existe um psiquiatra ou um psicólogo que não lhe pergunte se você está dormindo. Primeira coisa que um médico vai fazer com você, eu tenho 17 anos de praia, é perguntar, está dormindo bem, sim ou não? Segundo, se não tiver, vai te medicar para dormir. E tem uma informação até bem engraçada que quem passa mais remédio para dormir no Brasil é cardiologista. Porque, como aconteceu comigo, você tem aquela crise de estresse, ansiedade, procura que eu estou tendo infarto, né? Vou lá no cardiologista, evidentemente está certo, né? Chega lá e fala, de infarto você não está tendo, não. Está dormindo? Estou não, toma aqui um remédio e vai dormir. Então, por isso que, se você pesquisar hoje na indústria farmacêutica, o índice de venda de medicação para ansiedade, para dormir, e infelizmente hoje, né, tem umas bombas aí que você está tomando para dormir e para acordar, é enorme no Brasil. Mas como é que surgiu essa jornada? Eu vim do hospital psiquiátrico, que na realidade no começo a gente pensava como é que eu conseguia tirar o paciente do hospital. Era meio contradicente, mas é verdade, porque o hospital é um ambiente mais caro, né, difícil você tratar, e os pacientes ficavam muito tempo internados, né, que isso também não é uma realidade interessante. Então a gente entendia que podia tratar muito mais gente, isso na pandemia em 20, eu tinha unidade que era para ter 250, cheguei até 310,
né, e a demanda na porta para entrar, a gente sem conseguir entender o que estava acontecendo. A estrutura de saúde, falando sobre acesso, a estrutura de saúde mental do Brasil, como tudo, era deficitária, né? Você tem uma dificuldade enorme de conseguir um tratamento, conseguir o acesso a um médico, até porque só tem 13 mil psiquiatras no Brasil, então você tem que entender que o negócio também não é fácil. E a psicologia ainda não está realmente incorporada nesse processo em termos de saúde, né? Para você ter acesso a um psicólogo hoje não é barato, é caro, e o plano de saúde restringe todo para não chegar lá. E, mesmo assim, subiu 100 milhões de reais, segundo o IES, de 19 para 22, o custo em terapias pelos planos de saúde. Então, você vê como a coisa está crescendo fortemente. Então, logo lá no começo, em 2020, a gente percebeu um problema que é a regulação. Então, a gente não conseguia colocar o paciente, que agora a ideia é colocar o paciente dentro de casa, ampliar a possibilidade de ter mais gente tratada em domicílio, no ambiente familiar, com toda uma estrutura possível de um hospital psiquiátrico normal, com todo o tratamento, com nutricionista, com tudo. Só que barramos em algumas áreas que não podia ser em casa, ainda assim em 20. E a gente olhou, tá, mas e aí, como é que eu levo esse acesso? Aí eu lembrei da minha jornada, que eu tive essa crise de ansiedade, quando eu procurei um tratamento, eu tinha um psiquiatra e tinha um hospital, e não tinha mais ninguém no meio do caminho. Eu não entendia como é que uma pessoa na área de saúde mental só podia ter psiquiatra e hospital. E cadê o restante? No SUS ainda tem o CAPS, né? Faz um meio termo aqui, te dá ali, funciona, mas está lá, né? O crônico lá consegue ter a medicação, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, consegue ter um certo tipo de apoio, mas na suplementar isso não existia. E aí a gente olhou para onde? Tá, e onde é que está esse pessoal? No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho eu passo mais tempo, o ambiente de trabalho é um ambiente estressor, não tem como, não tem ambiente de trabalho que não tem estresse, e o crescimento muito forte na pandemia, porque as empresas se separaram com um crescimento muito alto em relação a isso. Então, nós criamos a Jornada Amarelo, o Amarelo Saúde Mental, está em 3º ano. A ideia é a gente criar realmente um matriciamento, o foco hoje é matriciamento e saúde mental. O que é isso? Como é que eu identifico de forma mais rápida a situação daquela pessoa e jogo ela na melhor esteira para ela? Não é levar todo mundo para a terapia. A terapia ela é importante para várias coisas, mas a gente não está precisando de terapia naquele momento. Então, nossa jornada ela foi muito construtiva até o momento. A gente acabou de ser adquirido por um grande grupo de saúde de Fortaleza, que é o Grupo CC, é o maior grupo de saúde na área de câncer do Norte e Nordeste, fazendo mais de 400 mil atendimentos só em uma unidade deles, tem operação no Rio. E a ideia é entender como é que eu consigo, dentro dessa jornada que eu coloquei aí, primeiro entender a situação daquela pessoa e já indicar para ela, primeiro, a educação em saúde mental, ela é extremamente importante. Como é que eu educo ela pelo que ela tem? Como é que eu já dou para ela a possibilidade, por chat, por áudio? Hoje, o Conselho de Psicologia acabou de, em agosto, autorizar a possibilidade de você usar o chat, usar o áudio para fazer até o cuidado. O psicólogo pode hoje usar dessa forma. Depois eu dou para ela também já aquele atendimento de urgência, numa perspectiva focal, de eu focar especificamente naquele sentimento que ela está tendo. Em muitos casos, eu fiz um trabalho em 21, na segunda da pandemia, a gente atendeu 2.000 pessoas ali, no processo de terapia breve focal, onde a gente conseguiu tratar essas pessoas em 6 sessões. Pouco mais de 10% passou para o psiquiatra, porque era mais a dor do luto, de estar em casa, a gente conseguiu organizar ali a pessoa. E aí a gente também tem a parte do atendimento 100% online, a gente está em quase 20 mil atendimentos realizados nesses 3 anos, e tem ali também a parte de dados para o RH, que é fundamental, né, o trabalho para as empresas, e o nosso foco realmente é trabalhar, a gente tentar dar esse acesso às pessoas a um cuidado de saúde mental, pensando no ambiente corporativo, pensando que a gente passa mais tempo dentro da empresa, e é muito mais fácil atingir as pessoas pelas empresas, porque já vem um volume muito alto de pessoas, do que ficar pegando as pessoas no B2C, de ponta a ponta ali, no dia a dia. Então, o nosso trabalho hoje aí é muito entender como é que o amarelo consegue ajudar na jornada da operadora, né? Como é que a gente consegue antecipar esse processo de saúde mental, como é que a gente consegue ser bem preventivo em saúde mental e realmente deixar que chegue para a operadora, para um ambiente realmente mais de tratamento, aquelas pessoas que têm gravidade. Até porque só 3% das pessoas no mundo vai ter esquizofrenia, só X%, é muito pouco no final. A gente tem um problema muito grande de ansiedade e depressão, por talvez não dormir. Isso é fato, mas, infelizmente, é o país mais ansioso do mundo, quinto em depressão, e segundo, aí, um instituto de burnout, é o segundo em burnout. A gente gosta de estar nos ícones de umas coisas não muito legais, né? Muito bom, Alex. O Danilo, conta aí da Olá, pessoal, tudo bom?
Bom, me apresentando aqui, me chamo Danilo Gaspar. Eu sou investidor de Venture Capital já fazem 12 anos, desde 2012. Desde 2018, tenho atuado somente na área da saúde, começando lá no Hospital Albert Einstein, onde eu fiz 25 investimentos. Também já fui empreendedor na área da saúde, montei 2 health techs, uma delas chamava Cuidar-me, um plano de saúde digital que foi adquirido pelo Duda Consulta, a outra chamada Vitalícia, que era uma tese de interpretabilidade de dados em saúde. Depois eu tive uma passagem de 2 anos aí no Grupo Afya, onde eu também fiz investimento em health techs. E há 3 meses, estou aí full time nesse projeto da Live, que a proposta é ser um primeiro fundo de impacto na área da saúde para a Latam, a região de Latam. O conceito desse fundo surgiu ali junto com a Merck, que possui um fundo global de impacto na área da saúde, e eles são o nosso sponsor e nosso primeiro investidor âncora. A gente já tem outras empresas globais ali como investidores. A ideia é ser um fundo de aproximadamente $50 milhões para investir na região. A gente está com uma estimativa aí para começar a investir no primeiro semestre do ano que vem, se tudo der certo aí no segundo quarto. E, falando um pouquinho de como é que a gente se relaciona com o acesso acho que é a palavra-chave para esse fundo, até porque quando a gente fala de acesso e a gente fala da Live, do nosso fundo, a gente está falando de população fora do sistema da ANS. A gente quer atingir essa população que realmente tem dificuldade de acesso à saúde, paga muito por saúde out of pocket, e as pessoas que têm, a gente não quer, assim, a parte mais de baixo da pirâmide, a gente infelizmente não consegue acessar, porque essa parcela vai ser atendida pelo SUS, mas tem um meio da pirâmide ali, como vocês veem no slide, que essa parcela ela anseia por serviço de saúde, mas ela não tem disponível. Então, a gente quer, através de tecnologia, principalmente, viabilizar esses serviços para essa população que consegue. A Cuidar-me é um exemplo clássico disso. Era um plano de saúde classe C, D+, que você conseguia pagar ali, juntar um dinheirinho no final do mês, pagar e ter um acesso diferenciado à saúde com hospitais ótimos de referência aqui em São Paulo. Então, é mais ou menos esse tipo de tese que a gente está olhando. Obrigado pelo convite aí, Fernando. Ô Danilo, quem é o investidor âncora que você falou, não entendi? Merck, farmacêutica. Merck, tá. E, at last but not least, meu amigo Cristiano, falando da Confiance Médica. Primeiro, queria agradecer o convite do Fernando, dizer que é um prazer estar ao lado aqui do meu padrinho na Endeavor, Chicane, e descobrir também que a empresa, a Confiança, é a mais velha daqui. A gente tem 22 anos de história. E depois da inauguração, a gente fundou para fazer manutenção em equipamentos médicos, e a gente teve a ideia maluca, que na época era maluca, de fabricar equipamentos de videocirurgia. E era muito maluca mesmo, ainda é um pouco, E nessa de fabricar equipamentos de videocirurgia, a gente criou o nosso propósito, que é acabar com a cicatriz da cirurgia aberta. E a gente, até incentivado pelo Manzano, como é que você mede o impacto que você está trazendo para a sociedade? A gente criou o cicatrizômetro. Então, a gente, através dos equipamentos que a gente já vendeu, a gente já evitou 407 quilômetros de cicatriz, e a gente tem uma meta de evitar 700 até 2026. E são mais de 2 milhões de vidas impactadas. Em relação à sua pergunta, como é que a gente consegue dar acesso? Quando nós começamos, só tinha equipamentos importados, e aí a tecnologia lá de fora, sempre a melhor e tudo, mas a nossa realidade é outra. Então, a gente é uma empresa muito forte no setor público, e sempre na nossa proposta de valor, que é atender o médico com qualidade e segurança, com uma solução que caiba no bolso do comprador e um atendimento incomparável, a gente percebe que aquela pirâmide de hospitais que também existe, tem uma galera ali que queria ter, que o paciente precisava ter acesso e não tem. Então, a gente, é claro que a gente tem aí, nós todos temos não a Confiança, mas o robô, que é o sonho de consumo de todo mundo, mas, infelizmente, a maior parte das cirurgias básicas, como a colestectomia no Brasil, ainda é feita da maneira aberta. Ou seja, a gente pensa no robô, mas a gente esquece de fazer o básico.
E aí é com essa proposta de valor, pensando em como trazer acesso nos hospitais A, mas também lá embaixo, que a gente tem crescido muito nos últimos anos, desde 2019, a gente mais que dobrou, por entender que existe uma parcela do mercado que não tem condições de comprar o maior equipamento, mas precisa, e aí a gente está aqui para tentar dar acesso de alguma forma. A gente costuma dizer lá que um dos nossos objetivos é democratizar a videocirurgia, a videolaparoscopia no Brasil, e, de alguma forma, bem legal a gente está fazendo, mas é um longo caminho ainda, a gente só está começando, né? Legal, Cris. Eu queria agora fazer uma rodada rápida, cada um falando um pouco, e podíamos começar com o Danilo, que tocou no tema aí de saúde pública versus saúde privada. O que vocês acham e como que a gente consegue ter uma equação aí boa para o brasileiro? O que teria que ficar embaixo do guarda-chuva do público, o que teria que ir para o privado e como que a gente consegue fazer sair de 25% da população que tem acesso a um plano de saúde, esse número oscila pouco há muito tempo, que a gente pode, de fato, fazer para mudar esse número? Quer dizer, como é que a gente tem os cartões de acesso, acho que o teu plano lá que você comentou da Cuidar-me, então, vamos tentar separar público e privado, o que vocês acham que deve ser a divisória e, de fato, o que a gente pode fazer para fortalecer ou gerar mais acesso à saúde? Quer começar, Danilo, por favor? Vamos lá, pessoal. Aí vamos seguir a sequência aqui, já vai passando o microfone. Bom tema para começar. O que a gente passou bastante tempo discutindo, né, sobre a tese do fundo. Até um dos investidores lá do nosso fundo, que é a Boehringer, eles estavam falando, por que vocês não atuam ali bem na parte de baixo da pirâmide, classe D e E? O problema é renda, né? Acaba sendo renda. A gente não... Essa população, por mais que precise de um acesso diferenciado, eles estão tendo outras batalhas, né? Estão batalhando para alimentar os filhos, para colocar os filhos na escola, né? Então, é um desafio muito grande, né? Um dos problemas muito grandes que a gente enxerga também é a inflação médica, né? Então, quem tem acesso ali à ANS, a gente vê um dado muito alarmante ali daqueles usuários que são heavy users no operador de saúde, que utilizam mal, e eles acabam gerando um fardo muito grande para o sistema de saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, qual que é o desafio da Live? Eu falei que acesso é uma palavra-chave. A outra palavra-chave é eficiência, né? A gente aposta muito em eficiência. Lá na própria Afya, eu fiz 2 investimentos em startups que ajudam as operadoras a ser mais eficientes em termos de sinistralidade. Quando a gente está falando de eficiência, é má utilização mesmo, né? Isso já ajuda muito a você evitar gastos necessários, reduz essa inflação médica e viabiliza, né? Você consegue ofertar planos mais acessíveis. E aí, conforme você oferta planos mais acessíveis, com preços menores, você consegue atingir aquela parcela da população com uma renda menor e desafoga também o SUS, em contrapartida, que o problema, todo mundo, eu odeio quando falam mal do SUS, né? O SUS não é um sistema ótimo, ele só é muito cheio. Então, o que a gente pode fazer? Reduzir esse fardo do SUS também. Acho que é aí que entra a AI, que entra a Digital Health, para ajudar, de fato, a reduzir esse fardo, tirar pessoas que não precisariam estar no SUS, e aí, sim, melhorar um pouquinho ali a eficiência do SUS também em termos de filas, em termos de espera, né? Legal. Só quando a gente começou lá o Clube de Saúde lá atrás, e se trouxer números de hoje, né, 75% da população brasileira dá alguma coisa em torno de 160 milhões de pessoas. Se tirar 60 milhões que estão abaixo de uma linha de consumo, você ainda tem um mercado endereçável de 100 milhões. Então, tudo que a gente tiver de opção de oferta, você tem pelo menos 100 milhões de consumidores, né? Mas eu queria que você tentasse falar um pouquinho, até com a tua visão aí de ter gerado, já ter feito mais 2 milhões de consultas,
vocês trabalham com o sistema público, vocês fizeram alguma coisa, tem telemedicina do teu grupo na saúde pública, como é que você vê essa divisão e, de novo, o que você pode oferecer, sem falar da tua empresa, aí mais conceitualmente, tá? Cada um já falou da sua empresa, mas assim, o que você vê o que seria um bom caminho para a gente melhorar o acesso à saúde no Brasil? Esse é um tema, acho que muito importante, né? O Brasil, a gente tem os desafios de um país de dimensões continentais, com a desigualdade social, problemas de infraestrutura e os grandes vazios assistenciais que existem no país, né? A gente fala de localidades onde não tem profissionais. Uma pesquisa recente que eu até vi, foi publicada pelo SUS, que, se eu não me engano, 34% dos municípios só tem a saúde pública como oferta de atendimento, né? Não tem nenhuma oferta de saúde privada. Então, a gente fala de desafios muito grandes, né? Eu acho que um ponto muito importante é a população entender qual serviço ela buscar para cada situação, né? Hoje é muito comum, né, natural, todos nós somos pacientes, no momento ali que a gente chuta o pé da mesa, a gente vai no hospital, né, acaba utilizando uma instituição de atendimento secundário, terciário, onde, na verdade, a gente precisa de uma atenção primária ali para aquele atendimento, né? Então, é a população entender qual serviço utilizar e qual serviço buscar em cada situação. Acabamos buscando os hospitais, porque ele é uma instituição porta aberta 24 horas, quando, na verdade, em muitos casos, poderíamos estar sendo resolvido pelas UBSs, né, falando de saúde pública de forma geral. Então, isso é um ponto para trabalhar também. A saúde digital, de forma geral, né, junto com a AI, é algo que pode ser incluído para ajudar nesse contexto. Nós tivemos cases de implantar saúde digital dentro de hospitais, então a telemedicina conversando com o hospital, através de totem, cabine de teleatendimento, e 70% das pessoas que entraram no hospital já foram represadas na telemedicina, não precisaram nem ir para a medicação. Então, a gente está falando com clareza que 70% daquelas pessoas não precisariam ter ido até ali, e aquela instituição poderia estar focando nos casos de média e alta complexidade, né? Então, acho que a gente precisa entender o início da jornada do paciente, como ele pensa, quando ele fica doente, quando ele tem um problema, né? Qual que é a linha de raciocínio dele para entender como que a gente pode trabalhar ali. E falando de cases de saúde pública, nós tivemos a oportunidade de implantar a saúde digital em alguns municípios, onde tinham médicos segunda, quarta e sexta. Terça, quinta, sábado e domingo, se você adoecesse, não tem médico, né? Você tem que correr para outro município. Isso a gente está falando de alguns municípios do interior do Nordeste e tudo, e implantamos um computador dentro da UBS, 24 horas, e a população poderia, a qualquer momento, ir lá e falar com o médico. O NPS foi 100%. Né? A mesma população, com a dificuldade de acesso e tudo, mas lá tinha uma enfermeira navegadora cuidando do apoio ao paciente, mas a gente poder levar o médico, né? Voltando a uma palavra que acho que todos falaram, que é o acesso, né? Então, eu entendo que a saúde digital pode ser um grande propulsor para a gente ampliar e melhorar e diminuir os vazios essenciais que a gente tem no país, e também, eu acho que um pouco da educação da população como um todo, de entender qual serviço de saúde ela deve buscar em cada situação, para a gente desafogar, principalmente, a atenção secundária e terciária. Você falou de segunda, quarta e sexta tinha médico. A gente fez um projeto com a JBS, levamos telemedicina para 4.000 famílias ribeirinhas em Santarém, no interior do Pará, lá, e que ficavam 10 horas de barco para ter qualquer acesso, e com um monte de problema de escorpião, cobra, etc., que tem que ter um atendimento rápido, e a telemedicina foi uma solução para determinados casos. Outros tinham ainda ter a aerolancha lá, que faz a ambulancha, né, que é para fazer o acesso, mas realmente o Brasil é um desafio enorme. O Alex, põe um foco na parte de saúde emocional. Aí você faz alguma coisa? Até imagino que esse hospital que você veio era um hospital público. Então, filantropia. E por falar em filantropia, o Fernando conhece bem, eu tenho que não está aqui, um Instituto Borboleta Azul que eu montei, que dá atendimento psicológico aí para jovens carentes, mas é uma ONG, com 300 psicólogos voluntários, aí estamos gerando já um impacto razoável. Mas como que você vê essa divisão público-privado em saúde mental
e o que você acha que dá para oferecer para gerar mais acesso? Você já citou algumas coisas, tenta dar outras luzes aqui para a gente, por favor. Em termos de saúde emocional, saúde mental, a primeira coisa de acesso é a pessoa conseguir o atendimento. Eu acho que é o primeiro problema hoje que a gente consegue encontrar. Eu fiz um trabalho também antes desse começo do ano com uma instituição que estava tentando criar um modelo de matriciamento para a unidade pública de saúde, na área do PSF. Porque a gente identifica que muitos casos que chegam no CAPS, não é para estar no CAPS, que muito bem o médico da família, na ponta, podia, né, está sendo orientado e a pessoa ser tratada em casa. Porque, às vezes, na questão da saúde mental, muitas vezes é um desconforto emocional, não é um adoecimento. Então, você tem que separar o que é um adoecimento, realmente, que virou um CDF, que eu tenho que ir para um tratamento psiquiátrico, do que aquilo que eu estou com desconforto emocional. Um luto, por exemplo, é um adoecimento? Não, mas causa um enorme desconforto emocional. Então, pensando em acesso, eu acho que está faltando muito a gente realmente entender como é que eu dou aquela primeira assistência, aquela educação, aquela tira dúvidas ali em relação. Hoje tem uma aplicação aí que é a Serena, que é um WhatsApp, que é de um grande médico psiquiatra, né? Esqueci agora o nome dele, que já está fazendo isso no serviço público. Entendo que isso, para mim, vai ser a grande revolução, trazer a IA para fazer isso. Ainda acho que está muito longe, por quê? Pelos devaneios da IA, né, temos que construir isso daí, e por realidades como, por exemplo, a minha CPO ela foi dar uma palestra numa fábrica sobre saúde mental. Ao chegar lá, um senhor que estava afastado, esperou ela terminar e veio conversar com ela. Na hora de conversar com ela, percebeu claramente que estava afastado por uma situação de saúde emocional. Quando ela perguntou, o senhor tem plano de saúde? Tenho. Deixa eu ver se é o seu aplicativo do plano de saúde. Ele estava com o celular com a tela quebrada. Ele não sabia nem que tinha um aplicativo do plano de saúde que ele podia ter acesso. Então, eu, durante a pandemia, deixei de atender pessoas porque o celular da pessoa não tinha a câmera de frente e conseguia fazer aquilo ali, ou porque o 3G dele não conseguia fazer um atendimento. Então, eu acho que o acesso digital, em tudo, ele vai ser a grande revolução. Que a IA, em saúde mental, ela tem, sim, existe uma área pré-clínica em saúde mental que dá para ser feito pela IA, tranquilamente. Dá para a gente trabalhar, tirar dúvida, orientar. Isso já está sendo feito fora. Tem uma grande startup chinesa fazendo isso, já com milhares, centenas de milhares de pessoas atendidas. Eu acho que esse caminho de acesso à saúde mental vai ser isso. A dificuldade que tem que se entender ainda, por exemplo, não existe uma rede de saúde mental no Brasil. Vocês conhecem uma rede de saúde mental no Brasil? Não. É tudo por verdade. Tem hoje uma iniciativa de uma empresa que está começando a adquirir hospitais psiquiátricos no Brasil, se não me engano, está com 10 já, muito ainda na região sul aqui, sudeste, mas já saindo para a região nordeste, que já está querendo criar esse DOR, né, que ela fala que é esse DOR da saúde mental. Então, olha como tem desafio de integração ainda. E, para mim, na parte do SUS, eu acho que, como sempre, eu não gosto, detesto falar mal do SUS, eu acho que faz um trabalho na saúde mental fantástico, mas tem questões também aqui de pensamentos radicais, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é isso. O SCT, que é a estimulação, né, aquele antigo eletrochoque, não existe eletrochoque, tá, pessoal? Isso aí é igual como se fazia antigamente, há 1900 e sei lá, coquinho. O SCT você faz daqui no IPQ. Tem lá uma estrutura fantástica fazendo isso, mas não pode ser feito para o SUS. Porque, não, dá choque em pessoa, pode matar. Então, assim, tem alguns desafios, aí você vai para a Inglaterra, tem ECT em tudo que é canto. Porque não existe ainda tratamento mais rápido para uma pessoa com uma grave ideação suicida e depressão profunda. 10 sessões, super controlada, a pessoa sai. Outra questão, a cetamina. A cetamina está sendo usada no mundo todo. Eu coloquei a aplicação de cetamina lá no hospital. Mas custa R$ 1.600 uma sessão. E o plano não paga, e o plano não paga, e o poder público não faz. Mas um paciente de depressão grave, ele na segunda sessão de cetamina... Pessoal, cetamina custa quanto? Cetamina, pelo amor de Deus, né? Então, assim, na saúde mental, a gente tem enormes desafios, mas eu vejo educação como primeiro, eu acho que o governo deveria, a gente deveria, e aí eu acho que até deveria, eu falo muito assim, chamar para a mesa as empresas. Quem é que paga plano de saúde, pessoal, no país hoje? Qual é o operador de saúde que quer fazer plano individual? Por que a gente não está chamando as empresas para conversar sobre saúde?
As empresas que são apagadoras. Porque quando se criou saúde no Brasil, o Caixa de Assistência foi aqui em São Paulo, porque o cafeicultor não queria deixar o cara trabalhar, e ele montou a caixinha para poder ter médico. Então, eu acho que extravasar esse conceito de a gente discutir saúde mental, no olhar mais de prevenção, realmente, porque a maioria dos casos, se eu educar a pessoa, se eu der um chat para ele conversar e tiver a forma de ele olhar e entender rapidamente ali, ele não vai agravar. A maioria agrava. Esse é o problema. Beleza, Alex. Cris, olhando aí para o teu universo de equipamentos hospitalares, fala um pouco aí, a gente até conversou bastante no carro, viemos juntos, mas qual é o desafio aí para o SUS dar mais acesso e aonde que é o divisor de águas aí? A gente conversou muito de competição e concorrência. Fala um pouco aí para a turma, qual que é a tua visão? Antes, só fazer um comentário, né? A gente fala de saúde, mas quando você vai lá na linha de baixo mesmo, onde você está competindo com a falta de comida, é duro. E mais, às vezes a gente vai falar de saúde, não tem um posto médico, mas o que vai adiantar? Sempre vai adiantar, mas será que não seria melhor ter um saneamento básico para aquela família? Porque na hora que você não tem um saneamento básico, você está privando uma criança, você está limitando a capacidade cognitiva daquela criança para sempre. Então, é um assunto que é muito, muito complexo e teria muito debate aqui. Sobre a questão mais do que eu tenho um conhecimento um pouco maior, que é a questão dos hospitais, eu também tenho um pensamento, eu acho que a gente criticar o SUS é fácil, mas difícil é fazer o que o SUS faz. Eu recebi a visita de uma amiga americana, e ela estava lá, ela é encantada com o SUS. Ela me visitou ano passado, a filha dela cortou o pé na praia, e a gente foi no hospital público, e ela falou, que isso, como assim? Isso não existe, lá custaria tanto. Então, eu não me sinto confortável de criticar o SUS, mas, na minha opinião, falta muita gestão, sabe, Chicane? Eu tenho visto alguns trabalhos de organização de OSS muito bem feita por hospitais privados que pegam aquele montante que antes o governo público tinha, coloca melhora muito, entrega muito mais, e acho que esse pode ser um bom caminho. É difícil falar se a saúde tem pouco dinheiro ou muito dinheiro, se a gente primeiro, antes, não falar, pô, beleza, mas esse dinheiro está sendo bem aplicado? Será que não tem uma maneira mais efetiva da gente usar essa verba? E a gente estava conversando no caminho, a minha empresa é muito forte no setor público, e agora está uma correria, né? Porque chega o final de ano, tem que gastar o orçamento, e não tem que gastar, e aí nesse tem que gastar, quase, não vou dizer que é gastar de qualquer jeito, mas eu ouso falar que não é do melhor jeito. Então, só nisso, você ter 5 dias para gastar um determinado valor, porque senão ano que vem você não vai receber menos, só nisso já dá um indício que tem muito que melhorar. Então, eu acho que se a gente conseguisse usar aí eu não estou falando nem só de inteligência artificial, que eu acho que é um grande recurso, é um recurso que veio para trazer produtividade em várias frentes, mas usar toda a expertise que os hospitais privados hoje têm, e mais, mesmo tendo, passam aperto também. Então, se a gente for falar de hospital, a gente pega os exemplos dos grandes grupos, mas quando você vai em um hospital pequeno, privado, uma cidade pequena, ele também está passando aperto. Então, era a hora da gente parar um pouco para poder rever, né? Como é que a gente consegue aumentar essa parcela que é abastecida pelo SUS? Como é que a gente consegue viabilizar essa parcela que fica no NIMO lá, que o Danilo comentou, que tem acesso a uma coisa mais barata? E aí, quem quiser ter o luxo de um hospital AAA, ok, a gente não está aqui, é merecido, mas acho que tem que ter um olhar mais amplo. E vejo como uma melhoria na gestão a melhor saída. E aí eu vejo como a melhor, não estou dizendo que é a mais fácil. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é do Pedro Malan: para todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Então, a gente também aqui ficar pensando, né? E aí, essa questão de ir para o hospital a qualquer coisa, queria eu que boa parte da população brasileira tivesse medo de hospital igual a minha filha tem. Ela está com dor, fala, vamos para o hospital, ela já fala, não, sarou, exatamente. E a gente usa o hospital, eu vejo, muitas vezes, casos até
psicológicos, né? Assim, que a pessoa vai desmaiar, no final ela só quer um afeto, só quer uma atenção e ela muitas vezes não tem atenção de ninguém. Mas é isso, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande e aí todo mundo, você mencionou a Suíça, nós somos a Suíça, né? Aqui, né? Se a gente que tem a possibilidade de estar lá em cima, né? Não pensar na cadeia toda, uma hora isso vai acabar, porque, acreditem, uma hora vem de baixo para cima e aí não tem como a gente controlar. Verdade. Eu sou do conselho investidor de uma empresa de educação e a gente fez uma conta lá e mostramos de várias formas que o custo da nossa operação é muito menor do que o custo da educação pública. E isso, para a saúde, com certeza, já foi feita essa conta de diversas formas, não vamos entrar no mérito aqui, mas, no mínimo, uma combinação de usar o orçamento de uma forma mais inteligente, usando tecnologia, usando empreendedorismo, startups, do que você já investiu lá em outras passagens tuas, é o caminho que a gente tem que trilhar, né? E só para completar, no encontro da Endeavor, o Ari estava falando sobre isso, sobre o desafio e aí eu vejo saúde, trabalhar com saúde e educação é uma coisa prazerosa, né? Assim, quanto mais você for produtivo, mais você traz benefício para vários stakeholders, inclusive para a sociedade como no todo. Mas o desafio é esse, daria para você pegar gestão de educação e privado botar na pública, mas aí você entra num labirinto político que é onde a gente tem que trabalhar para desatar esse nó. Na saúde está um pouco mais avançado. Lígia, conta aí, mas não pode fazer a tua apresentação não, de fica tranquilo, uma hora, 2 minutos. Favor. Não foi 1 hora, acho que. Eu acho que todo mundo aqui está falando da indústria para o Brasil, né? Eu tenho o expertise de falar do Brasil para a indústria, né? Eu consigo aí a gente está mais de 10 anos acompanhando o mercado de saúde, a gente atende os grandes grupos, a gente atende marcas de hospitais caríssimos e a gente atende o SUS. Né? Então, quando você escuta o consumidor, gente, o brasileiro só quer um shampoo que lava. Ponto. Ele não quer um shampoo que tenha bolinhas roxas, perfume de azaleia, para cabelo branco, para cabelo amarelo. Primeiro, porque ele não consegue comprar 2 shampoos. Quem compra 2 shampoos em casa é a gente. Né? 70% dos brasileiros está para baixo da classe C. Então, esse cara ele quer um facilitador. E a Organização Mundial de Saúde, desde 2012, fala que a internet é a mudança da saúde no mundo. Por quê? Porque ela vai levar informação para as pessoas. Então, o que eu vejo, olhando do consumidor para as pessoas, para esse universo, tanto o SUS, a área pública quanto a área privada, gente, alguém tem que letrar as pessoas. Elas não sabem, não é maldade. Né? O cara que bate o pé, ele acha mesmo que ele quebrou o dedo. Né? Ele teve uma falta de ar, ele acha mesmo que ele vai morrer. Né? Então, a partir do momento que a gente consegue, juntos, todo mundo, sentando, seja com as empresas de saúde, as próprias operadoras, a operadora não quer que ninguém vá para o hospital. Então, por que a gente não trabalha isso numa forma de educação de saúde? Né? E essa educação de saúde vai vir da telemedicina, que vocês estão trabalhando aí super bem. Por quê? Porque a pessoa lá, ela se sente confortável, ela não precisa se arrumar para falar na telecom, né? Ela está em casa, ela pode estar com a piranha no cabelo, está tudo bem. Porque o brasileiro, gente, o brasileiro tem 2 coisas que é nato, é cultural, era isso que eu ia comentar. A primeira coisa, vai no médico, o cara arruma o cabelo, né? Faz a unha. Porque é brasileiro, gente. E brasileiro manda abraço por e-mail. Só a gente manda abraço e beijo por e-mail. Você está trabalhando com os gringos, você manda um negócio, o cara te manda um ponto de interrogação, né? Tipo, oi? Então, esse é um problema. Falta um abraço, que o Cristiano acabou de falar. Né? Então, eu acho que, tanto para o privado quanto para o público, a diferença está nessa capacidade que a gente vai ter de passar a informação. E essa galera que o Danilo comentou, que é o middle, ele não está abandonado só na saúde. Ele está abandonado em todas as categorias. Porque ele não consegue comer o que ele gostaria de comida, porque é muito caro, mas ele também ele não quer comer o que é muito ruim. Porque ele já aprendeu coisas boas. Né? Eu sempre brinco, gente, que antes do pessoal melhorar de vida, aí, sei lá, 10 anos, 20 anos, não importa o tempo, estava tudo bem tomar suco de pozinho. Sabe suco de pozinho no domingo? Daí a galera aprendeu a tomar suco de caixa. Daí eles perderam renda, né? Todo mundo perdeu renda, não importa. Né? Mas o suco de pozinho não voltou para a mesa. Em vez dele tomar suco todo dia, ele toma suco só no domingo, mas ele toma suco de caixa.
porque ele aprendeu. Então, eu acho que para a saúde é o mesmo processo, gente. As pessoas, antes, elas olhavam só para o médico e falavam, cara, esse cara é Deus. Agora ele já entendeu que, puta, esse cara é Deus, mas, cara, ele tem 12 apóstolos ali embaixo, ou sei lá, os amiguinhos, a mãe, alguém que ajuda. E daí pode ser o psicólogo, pode ser o fisioterapeuta, pode ser uma equipe de enfermagem, que hoje em dia é mais importante, muitas vezes, do que o médico, né, para dar todo esse apoio. Então, eu acho que é esse lugar que a gente, estando dentro da área de saúde, tem que tentar aumentar e contar para as pessoas, cara, se for uma enfermeira aí, chefe, conversar com você, tá tudo bem, você não precisa do médico. Ela é tão capacitada, ela que cuida de você depois da cirurgia, não é o médico. E o cara parar para pensar, nossa, é verdade, o médico vem aqui e fica 5 minutos. Porque as pessoas não percebem. Então, acho que tem muito isso do brasileiro. Ótimo. Falou rápido. Bem, falando de acesso, o SUS, sim, é muito forte, tem o seu papel e sempre vai ter o seu papel no sistema de saúde brasileiro, tá? Ainda mais foi comentado que nós somos um país continental, então, realmente, tem muitos desafios para a gente realmente ter uma saúde universal. Então, sempre vai ter o papel. Só que eu, particularmente, não acredito num sistema brasileiro de saúde como um todo, sem ter um sistema de saúde suplementar extremamente forte. E a gente precisa pensar muito nisso e precisa mudar bastante coisa. Você comentou, nós estamos aí há mais de 10 anos mesmo, orbitando ali 48, 50, agora está em 50,5 milhões de planos, sempre na parte de 24%, 25% de penetração. Não muda. Então, se a gente quer aumentar o acesso, nós temos que fortalecer o sistema de saúde brasileiro, suplementar, e só tem um jeito, gente. A gente tem que aumentar a nossa eficiência e tem que incorporar tecnologia, tem que incorporar inovação. O sistema de saúde suplementar, nos últimos anos, conviveu com uma alavanca de solução de problemas só baseada em reajuste. A gente tem tido uma inflação médica, a média, de 3 vezes a inflação normal, há anos. E a solução para isso era aumenta o preço, aumenta o preço, aumenta o preço. Uma hora isso não vai ter mais como aumentar mais preço. E nós já estamos nesse momento. Não é à toa que tem muitas empresas aí baixando o nível de qualidade dos seus planos que oferecem para os seus empregados para continuar dando plano. Ou seja, antigamente não tinha plano com coparticipação, hoje é muito comum, e as empresas agora estão cada vez mais aumentando o nível de coparticipação, reduzindo muitas vezes a assistência. Daqui a pouco, eu já ouvi, empresas vão começar a questionar, poxa, vou pensar em talvez não dar mais plano para o meu time, o que vai ser terrível para nós, como sociedade. Então, eu não acredito no sistema brasileiro com acesso de verdade, sem fortalecer o sistema de saúde suplementar, e a gente tem que, sim, olhar para o que a gente tem de ferramental e conectar todo o ecossistema para a gente cada vez mais inserir tecnologia, inserir inovação e melhorar a eficiência. Eu acho que a grande palavra aqui, para mim, é a eficiência de todo o sistema como um todo. Então, acho que isso fica o recado, e eu reconheço muito o valor do SUS, reforçando, e sempre vai existir esse valor, ainda mais em um país como o nosso. Excelente. Eu acho que fala-se muito pouco no Brasil ainda de parcerias público-privado na área de saúde, muito pouco. É um tema que deveria, até o Fernando aí com a capacidade de comunicação que ele tem, é um tema que a gente deveria estimular, e o saúde suplementar, junto com o governo, tem outros desafios aí no meio que não vale a pena a gente discutir aqui, mas o caminho é eficiência, parceria, tecnologia, inteligência artificial, né? Quer dizer, cada um abordou aí um pouco da sua visão. Estamos estourando aqui o nosso tempo, então eu queria agradecer muito a presença de todos, acho que foi legal aí o bate-papo, deram insights bacanas, espero que a turma aí que assistiu de casa tenha gostado, e agradecer o Fernando, e Fernando, continue firme aí na sua missão de fortalecer a saúde no Brasil. E Chicane, conto com você na China ano que vem, e a Nara, né, com muito orgulho. Iremos lá. Vamos lá, pessoal, uma foto. Obrigado a todos, obrigado a todos.